Cumprimentamos o povo de Deus com a paz do Senhor. Convidamos os irmãos a se colocarem de pé para ler um texto das Escrituras Sagradas que se encontra em Isaías capítulo 36, no versículo 1 a seguir. Agradecemos a oportunidade que nos é concedida, a liberdade que o nosso pastor nos dá de poder transmitir a palavra nesta noite. Obrigado. 36, versículo 1 a seguir. Isaías. Deus nos deu essa mensagem, uma revelação de Deus tremenda aqui. Todos se encontraram na Bíblia? Amém. Diz assim o texto sagrado: E aconteceu que no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, o rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. A Jerusalém, ao rei Ezequias com um grande exército. E ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saiu Eliaquim, filho de Ilquias, mordomo, e Sebená, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, e o chanceler, Joá, filho de Asaf, é o chanceler. E Rabsaque lhe disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria: Que confiança é esta que tu manifestas? Bem posso eu dizer, teu conselho é poder para a guerra, são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias, que contra mim te rebelas? Eis que confias naquele bordão de cana quebrada, a saber, no Egito? Que se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e lhe a furará. Assim é Faraó, o rei do Egito, para com todos os que neles confiam. Mas se disseres, no Senhor, nosso Deus, confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, e disse a Judá e a Jerusalém: perante esse altar vos inclinareis? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se puderes dar cavaleiros para eles. Como não podendo tu voltar o rosto a um só príncipe dos mínimos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? E subiu eu agora, sem o Senhor, contra esta terra para destruí-la. O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e destrói. Então disse Eliaquim, e Sebená, e Joá, a Rabsaque: pedimos que fales aos teus servos em Síria, porque bem entendemos, e não fale em judaico ou a ouvidos do povo que está sobre o mundo. Mas Rabsaque disse: porventura mandou-me o meu senhor só a teu senhor e a ti para dizer essas palavras? E não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? Senhor, meu Deus e eterno Pai, te dou graças pela tua misericórdia, porque tem me dado essa oportunidade de ministrar a tua palavra. E a tua palavra, Senhor Jesus, é como uma espada de 2 gumes. E quero, Senhor Jesus, que o Senhor manifeste a sua glória, como tem manifestado para mim. Quero que o Senhor faça o que te cauli machua macarrão. Minha machua. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos, por gentileza? Deus colocou esse texto em meu coração já no dia de domingo, à tarde. Uma palavra com o Senhor tem falado forte ao meu coração sobre
os acontecimentos que estavam por vir a Jerusalém, a um rei, a qual era um homem de Deus. Ezequias era um homem de Deus. Reinou sobre Jerusalém 29 anos, e como no meio de toda a era cristã, de todo o convívio cristão, é no meio da jornada que surgem as grandes batalhas. E aqui foi no 14º ano do rei Ezequias, na metade do seu reinado. Surge uma grande batalha no seu reinado. Uma batalha a qual ele não poderia vencer simplesmente com poderes bélicos, nem com palavras persuasivas, a qual ele tinha falado ao povo. Não simplesmente com ações, mas com devoção também. Deus permitiu que o rei da Síria devastasse reinados naquela época. E o rei Senaqueribe, o grande rei, que era o título dos reis da Síria, estava dominando por todas aquelas regiões adjacentes, estava destruindo tudo quanto é reino. E antes dele chegar até Jerusalém, o reino sul, com seu exército, para se montar tranqueiras, ele mandou um porta-voz para que o rei ficasse apercebido que Senaqueribe haveria de adentrar naquela cidade e sitiá-la, dominá-la e fazer o que queria, porque assim ele estava fazendo com os outros reinos. E mandou esse porta-voz, Rabsaque, e esse homem que falava também o dialeto judaico, ele começou a falar e a insultar o povo de Deus. Primeiro se gloriou das conquistas do grande rei da Síria, que estava devastando os reinos, e sabia das intuições de Ezequias, que estava pagando ou confiando no rei do Egito, para assim poder ser protegido, para que Senaqueribe não viesse a dominá-lo. Por que Senaqueribe veio também ao rei Ezequias? Porque ele rompeu uma aliança de tributo, e não veio a pagar mais tributo para o rei Senaqueribe. E isso ocasiona a revolta a qualquer rei que seja dominante. Senaqueribe achava-se dominante de todos os reinos daquela época. E assim ele quis mostrar, não só para Ezequias, mas para todos os reis dos reinos adjacentes, quem é que mandava? Senaqueribe adorava um Deus, mas um Deus igual aos outros reinos adoravam. Um Deus que tinha ouvido para ouvir, mas não ouvia. Que tinha boca para falar, mas não falava. Que tinha olhos para ver, mas não conseguia ver. Que tinha pés para andar, mas não conseguia andar. Que tinha mãos para palpar, mas não conseguia mexer as suas mãos. Mas mesmo assim, ele ousou, nessa intupelância, desafiar não a só o rei Ezequias, mas o Deus de Israel. Meu Deus! E ninguém mexe com o Deus Todo-Poderoso e fica vivo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Isso diz as Escrituras, para juízo. É claro que no juízo de Deus há misericórdia, quando há arrependimento. Mas quando a pessoa se acha cheia de altivez, cheia de soberba, e não encontra espaço para o arrependimento dentro do seu coração, horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Não Deus morto, Deus vivo.
para a glória do seu nome. Aleluia. Rabsaque aqui, na primeira leva, ele desafiou e ousou a falar a língua de Jerusalém, dos crentes, porque eu estou pregando para crente. Eu vou chegando e vou mostrando, a palavra é revelada. Eu mostro o conteúdo da história para chegar até os nossos dias. Rabsaque aqui era um dos príncipes, enviado pelo rei da Síria, um mensageiro de Satanás, que sabia falar a língua dos homens e também sabia falar a língua dos crentes. E ele se posicionou perante o muro, a qual protegia a cidade de Jerusalém. E ali estavam os representantes do rei Ezequias, para poder fazer acordo nessa grande batalha. Mas ele não veio com a intuição de acordo. Ele veio desafiar, mostrar quem manda, mostrar quem deve obedecer. E ele já sabia todos os planos de Ezequias, e mostrou os planos que Ezequias estava falando. E não falou na língua dos homens. Estou falando para crente. Eu sei que está falando em assírio. Ele falava assírio, está falando no hebraico. Mas eu estou pregando para crente. Você não quer história? História a gente vê, estuda, né? Mas é revelação de Deus. Revelação de Deus. Quando esses homens viram que estava colocando medo naqueles que estavam no muro, que estava protegendo a cidade, que estava afrouxando as suas mãos para a guerra, esses homens disseram: fala conosco na linguagem sírica que nós sabemos. Não fale nessa língua, na nossa língua, para que os homens não venham desfalecer, afrouxar as suas mãos. Mas o inimigo sabe aonde se mete, e disse: por acaso mandou o meu Senhor só para ouvir você e o rei Ezequias? Não, é para que todo o povo ouçam. Aleluia. E vejam que o meu Senhor está desafiando Meu Pai. você, seu reinado e o vosso Deus. Isso que ele queria dizer. Mas quem está na presença de Deus, ele não se apavora. Quem é que estava na presença de Deus? Que estava no cerco de Jerusalém? Não. Ezequias depois foi para a presença de Deus. Ele era um homem temente a Deus. Temer a Deus não quer dizer que está na presença de Deus. Ele era um representante de Israel. Mas ali estava um representante do céu, a saber, o profeta Isaías. E ele mandou ir lá no profeta Isaías, os seus embaixadores no profeta Isaías. E Deus já tinha falado através do profeta Isaías que não precisava temer. Mas Rabsaque não veio só essa vez, ele desafiou mais vezes. E veio mais vezes. E disse que o povo ia comer o esterco e a urina deles, se não se sujeitasse ao rei seu senhor. Aí Ezequias viu que a coisa era diferente, que o negócio não é ser crente só e brincar de ser crente. O negócio é estar na presença de Deus. O negócio é se achegar-se a Deus. E Camachua Macara Mandora Matura. Isaías tinha dito que Senaqueribe iria voltar com o seu exército. Mas isso é uma palavra de fé. Para ter fé, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. É por isso que estamos aqui, para ouvir a palavra de Deus. Ezequias, naquele momento, quando viu aquela palavra que veio do profeta Isaías, ele se encheu-se de coragem, chegou-se na presença de Deus, chegou-se no templo do Senhor, levou a carta
está esse homem que está me desafiando. Mas ele não está só me desafiando, Senhor. Ele está desafiando ao Senhor também. Ele está dizendo que não existe Deus. E na verdade, não existiu Deus para ele. O Deus do Egito não conseguiu destruir ele. Os deuses das outras nações não conseguiram destruir eles, porque não são deuses. São homens, ou se não, estátuas feitas por mãos de homens. Mas ele afrontou foi o Senhor. Ele afrontou foi a ti, Senhor dos exércitos. E esse povo o Senhor colocou nas minhas mãos para proteger. E agora eu quero que o Senhor fale comigo. Quando o homem e a mulher de Deus se coloca na presença de Deus da forma que Deus quer, não importa a sua posição social, episcopal, eclesiástica ou governamental, Deus se encarrega de falar com ele. Aí Deus manda o profeta Isaías falar com Ezequias. Olha aqui, Ezequias, o Senhor Deus dos exércitos, vou conjecturar a mensagem e transportar agora, comprou a briga por ti. O Senhor dos exércitos diz, ele não te desafiou, ele desafiou a mim. E agora eu vou dizer para ti que eu vou pegar ele, vou destruir o exército dele, e vou pegar ele com um anzol no seu queixo, e vou levar de volta para o seu país, e lá eu vou matar ele com os filhos da própria entranha. Machuca, aquele que confia no Senhor, ele começa a ver as revelações de Deus. Aquele que confia no Senhor, ele consegue ver as milícias do Senhor dos exércitos. Aquele que confia no Senhor, seus olhos espirituais começam a ser abertos. Foi assim que aconteceu no tempo de Eliseu, a qual também esse exército veio para destruir Jerusalém. E eles não conseguiram ver. O moço de Eliseu também não conseguiu ver, porque estava com os olhos espirituais fechados. E Eliseu disse, maior é o que estão conosco que estão com eles. Mas agora nessa estratégia de guerra, Deus fala uma coisa notória. E Deus usa um ser apenas. Deus não precisa mandar muitas coisas quando Ele quer fazer uma grande coisa. Deus, para destruir Golias e sua arrogância, Ele usou uma pedrinha e um homem cheio de vontade. É claro que a pedrinha é mais grande, né? Na funda de Davi. Deus usou para Israel sair do Egito um bastão e a vontade de Moisés em obedecer a Deus. Agora está usando Ezequias para confiar no Senhor. Seria difícil uma pessoa que não tivesse experiência com Deus confiar nessa profecia. 185 mil homens estavam sitiando Israel, Jerusalém nesse momento. E agora, com armas poderosas, armas de guerra. É claro que Criciúma hoje já tem mais de 250 mil habitantes, né? 200 mil, então está quase perto. Imagine a cidade de Criciúma aproximadamente sitiando Jerusalém. E não era de pessoas qualquer, era de homens de guerras, homens adestrados para a guerra. E não bastava só isso. Atrás, no mundo espiritual vinham as legiões de demônios, vinham seres espirituais terríveis. E Deus mostrou para Senaqueribe e para Satanás quem é que manda agora. Que Manjuriba Shua Mahai. Mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Pode vir com 185 mil, mais os demônios que vão junto, mais os principados. Eu vou mandar só um anjo. Só um anjo. Para mostrar quem é que manda. O exército de Senaqueribe foi destruído numa noite só, por um anjo só. E Senaqueribe, envergonhado, voltou para a sua casa. E quando estava adorando o Deus falso, os filhos que saíram da sua entranha vieram e assassinaram ele.
Assim vem a arrogância a todo aquele que confia em deuses que tem boca para falar, mas não falam, que tem ouvido para ouvir, mas não pode ouvir. Mas o Senhor me mostrou umas certas coisas que estavam deixando Ezequias meio acomodado. Antes de chegar até a presença de Deus, ele estava acomodado de ser chamado homem de Deus. Estava querendo fazer aliança com o Egito. E a aliança estava feita. Eu não vou pagar tributo. Eu deixo o mundanismo entrar. No entanto, que você venha me ajudar. Eu continuo sendo chamado de homem de Deus. Aí pode consultar a Deus. Na primeira leva que Ezequias foi consultar a Deus, ele teve uma mensagem encorajadora. E assim há muitos de nós que estamos aqui nesta noite, que estamos recebendo mensagens encorajadoras. Aleluia. Mas Deus precisa impactar as nossas vidas. Eu estava escutando o hino que foi louvado pela irmã Miriam e orquestrado pelo grupo tremendo, que muitas vezes nós achamos que está tocando alto demais. Mas nessa noite foi diferente. Deus falou comigo. Aleluia. Era necessário daquela forma e dessa forma. Aleluia. É necessário que o baterista, nesse momento, ouvisse nessa forma esse som e transmitisse para a igreja essa segurança, essa harmonia celestial que eu estou enviando. Tem muitas, mas os espirituais ficam escandalizados. Por acaso Deus só fala no silêncio? Que Deus é esse que só fala na hora de voz baixinha? Quando Israel estava sendo perseguido pelo Egito, quando Moisés estava tirando aquele povo de lá, Deus se apresentou para cercar o exército de Faraó com uma coluna de fogo em seus exércitos, com um grande furacão, com um grande vento para abrir o mar vermelho. Mas muitos se apegam só em Elias, que estava depressivo, que estava lá encasulado numa caverna. Deus não fala com pessoas que estão em caverna. Deus diz para sair da caverna. Deus, para falar com Elias, Elias teve que sair da caverna. Deus, para falar com você, Deus quer que você saia dessa posição de fracasso e tome uma posição de encorajamento. Chega de temer Senaqueribe. Chega de temer Rabsaque, mesmo que ele venha falar a língua dos homens ou dos anjos, mas ele não fala a língua do Espírito Santo. O que precisa é você se derramar na presença de Deus. Chegar no tempo de uma outra forma. Ezequias ia direto ao templo, mas ele tinha que ir naquele dia de outra forma. Ele tinha que se rasgar na presença de Deus. Ele tinha que cultuar a Deus. Ele tinha que crer que Deus estava ali. Chega de ser crente de 1,99, crente de caixinha de promessa. Deus quer ação. Aleluia, glória a Deus. E quando a gente tem ação, há uma reação de Deus. Ezequias provocou uma reação em Deus, a ponto de Deus mostrar para Ezequias e para Senaqueribe e para todos os reinos adjacentes quem é que manda. Manica, machua, machuca, mandaramai. Mostre para este mundo quem é que manda na tua vida. Mostre para Satanás, para Macumbeira, para Baruchá de Umbanda, que manda Candomblé, seja o que for. Quem é que manda na tua vida? Quem é que manda na tua casa? Quem é que manda na tua faculdade? Quem é que manda no teu emprego? Mostra que é o Senhor dos Exércitos.
ninguém dorme. Se você orar, ele não dorme mesmo. Se você não orar, ele vai ficar meio descansado. Ele vai tirar até uma folga. Vai tirar umas férias. Mas se você orar, ele não vai saber falar a língua que você fala. Você sabia que Satanás, o maioral, tem muitas denominações que desafiam: eu quero chefe, eu quero chefe. Mas não adianta querer. Ele não vai vir. Ele é tão exaltado assim como a pessoa que está dizendo que era o chefe. Ele não vai vir, não. Ele manda seus subalternos. E conforme a arrogância do ser humano, ele manda ainda o mais pequeno. E ainda mente que é príncipe. Mas aqui ele mandou um príncipe. Ainda que seja príncipe de demônios, que venha afrontar a sua vida. E o Todo-Poderoso estiver com você, Aleluia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Como é que eu não durmo de noite, irmão Otaí? Porque a tua falta de fé, porque tu não te aproxima de Deus. Por que eu preciso de calmante para dormir? Porque você confia no calmante e não confia em Deus. Mas aí eu fico tudo. Fica tudo porque você confia neste mundo. Confia no Egito e nos seus exércitos, nos seus cavaleiros. E o próprio Senaqueribe mandou os seus príncipes dizer: se confias no Egito, aquela cana quebrada. O próprio Satanás não confia nesse mundo. Ele quer dominar a igreja. Mas a igreja, Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas olha, uma chuva. Uma certa feita, um certo pregador chegou e disse no púlpito: quem somos nós se não contador de história? Aquele dia, aquele pregador que perdeu o crédito comigo. Eu disse no meu coração: contador de história é ele. Ele é contador de história. Eu sou pregador do evangelho, de boas novas. Eu sei que é contar uma história. Eu estou pregando uma boa nova para você. Eu prego que vivo. Se eu estou de pé ainda hoje, não é porque eu sou forte, é porque o meu Deus, o seu Deus é forte. Eu tenho meu nome escrito lá no céu. Na sua mão está todo dia o meu nome escrito. Ele leu, o altar está lá. Tem gente que está pensando que é um superstar. Não, cheio de falhas, faltas e fraquezas. Mas ele não nega o meu nome. Hoje ele deu uma tropeçada e tropeçada feia. Mas ele se levantou, buscou a minha presença e está marchando. Está marchando. Ele confia em mim. Ele está me chamando. E eu vou ouvir a voz dele. Porque ele confia em mim. Eu não sou melhor do que você. E você não é melhor que eu. Mas se você confiar no Senhor dos Exércitos, Ele está disposto a guerrear por você. Deus mostrou aqui que não basta ser rei. Não basta ser uma coroa. Tem que entrar no templo humilde. Tem que rasgar a sua roupa, o seu coração, derramar-se na presença de Deus, porque o grande é Ele. Nós somos servos. E quando entendemos isso, Deus vem com uma grande vitória. Você está guerreando uma grande batalha. Você está no meio da jornada. Qual é mais fácil? Você seguir em frente ou voltar? Tem muita gente que volta. Mas seguir em frente, você vai diminuir o caminho. E se quem segue em frente, Deus é com ele. Quem retorna, Deus não tem prazer no covarde.
Não sinta falta da